A gente vai falar agora de um trabalho super bonito, que é um trabalho de solidariedade, de pessoas que vão até os hospitais ajudar quem está internado a enfrentar aquele período. Há 2 semanas, a minha parceira e amiga Isabela Scalabrini mostrou uma reportagem super bacana com o Francis e com o Fernando. Vocês podem chegar para cá? Francis e Fernando. O Francis é o doutor Risoto e o Fernando é o doutor Mulambo. Eles se apresentam vestidos de palhaço e no hospital de Belo Horizonte, né? No Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. E vocês fazem esse trabalho há quanto tempo? Deixa eu só pegar o microfone. Tá. Pode segurar. No hospital, a gente trabalha há 3 anos e meio, a ONG Instituto Hahaha, e a gente trabalha de forma continuada e profissional há 3 anos e meio. E olha só que bonito o trabalho. A gente viu, eles ajudaram uma criança, o Matheus, que estava internado há 1 ano. O Matheus queria muito deixar o hospital, como qualquer criança, é claro. E aí ele criou uma situação de fuga com eles dois, como se ele estivesse fugindo do hospital. Vamos dar uma olhada num trecho da reportagem para que você possa ver como tudo isso foi criado, que fantasia linda foi construída para que o Matheus realmente deixasse o hospital. Vamos ver. Esse é o hospital em que ele ficava, ó. O Matheus precisa de um transplante de intestino. Até uma fuga de tanto tempo que eu tô aqui. Ele disse que estava planejando, era muito tempo lá, né? Então ele queria fugir. E eles tinham esses encontros com os dois ali caracterizados às segundas e quintas. E aí é o dia em que ele está se preparando para a fuga. Ele iria sair do hospital, olha só, ele queria sair numa caixa. É lindo, né? Ele embarcou na história. Não conta pra ninguém que eu tô fugindo, não. Quando ele viu o repórter, ele pediu, não conta pra ninguém que eu tô fugindo, não. E aí ele foi embora. Tudo isso foi autorizado pela equipe médica. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Scalabrini, sem querer. Você acertou o repórter nesse momento, minha amiga Isabela? É? Uma almofada nela, né? Vocês conheceram, ele já estava internado há 3 meses, é isso? Não, quando a gente o conheceu, ele estava internado há 3 meses e como a gente começou o trabalho no hospital no começo do ano, então a gente acompanhou 7 meses de internação dele. E a gente já o conhecia porque o Instituto acompanha o Hospital das Clínicas há 6 anos. Antes, porque o Instituto nasceu dos Doutores da Alegria e agora criamos a Independência. Então, desde toda vez que ele entra no hospital, a gente o acompanha. França, quando ele disse pra vocês que ele queria fugir, porque era uma vontade que ele tinha mesmo de ir embora, como é que vocês mergulharam nessa história com ele? O mergulho foi meio que espontâneo, assim, da parte de todo mundo. A mãe, o Risoto, o Mulambo, o Matheus, as enfermeiras. A partir do momento que isso começou a ganhar proporção e era o assunto, era o jogo, o tema, ao entrar no quarto dele, isso foi crescendo e foi contaminando todo mundo. E muitos planos, né? Que foram 5 meses antes. É muito tempo para uma criança. Antes do dia que ele saiu, foram 5 meses. Toda segunda e quinta com alguma historinha em relação a como fugir do hospital. Então, no dia que eu liguei pra ele, eu falei, Matheus, vou ter que fugir daqui do hospital pra ir te visitar. Aí ele perguntou, como? Aí eu falei, meu filho, a gente tem mais de 15 planos pra fugir desse hospital. A gente consegue fugir por cima, por baixo, por túnel, debaixo da cama. E todos os planos criados com ele. A ideia da caixa? A ideia da caixa foi dele, né, Fran? Essa é a caixa de brinquedo que ele tem. Que ele tinha lá no hospital. E foi quando ele falou, a gente pensando, vamos fazer uma corda. Aí ele, como vai fazer uma corda? Com as calcinhas das médicas. A gente pede, amarra. e ele pediu para algumas médicas, inclusive. E aí a gente... Conseguiu 2. E aí ele falou, já sei, a caixa. Aí na hora que ele falou a caixa, a gente se olhou e falou, esse moleque A gente fez um ensaio antes. Aí a gente... Antes da fuga mesmo, desse dia que a gente viu, a gente já tinha treinado com ele o peso da caixa, o que ia precisar lá dentro, até onde que ia, se calor, se frio, se ele sentir vontade de ir ao banheiro, o que ele faz. Aí a gente deu um apito pra ele no dia mesmo, a gente deu um apito e falou, Matheus, quando qualquer problema, você sopra o apito. Quando a gente começou a carregar a caixa... O Risoto abriu desesperado a caixa. O que foi, Matheus? Aí ele...
tá muito calor. Aí ele, na hora que ele falou que tá muito calor, eu falei, putz, será que ele vai? É. Não, mas aí ele foi e fez assim, Voltou pra cá. pulou lá pra dentro. Aí ele não saiu mais. Olha que sabe? Eu acho que ele incrível. só queria ver se o apito funcionava. É, só testar mesmo, né? O processo.